Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta 70 milhões de pessoas no mundo todo. Não faz muito tempo que ele começou a ser estudado e entendido. Mesmo assim, as famílias de pessoas autistas ainda sofrem muito preconceito, já que entre os sintomas estão fobias, agressividade, dificuldades de aprendizagem e de relacionamento. O dia de hoje foi escolhido justamente para chamar a atenção sobre a necessidade de um maior cuidado e entendimento às pessoas com a doença que atinge mais crianças do que o câncer e a AIDS. Mas com o diagnóstico precoce, a criação de políticas públicas e muito amor, é possível oferecer mais qualidade de vida às pessoas com autismo. O primeiro passo é derrubar o preconceito e entender que, como cada um de nós, os autistas têm sim as suas limitações, mas com respeito, cuidado e amor, eles vencem todas as barreiras e podem sim mostrar o quanto são especiais. Balanço Geral Curitiba. Para entrar no mundo deles é preciso pedir licença, ter cuidado, carinho e muito respeito. Eles são muitas vezes singulares, mas logo viram plural se acolhidos com naturalidade. As mãos, muitas vezes presas e resistentes em um mundo próprio, se abrem para o melhor abraço quando são amados e olhados do jeito certo. Te convido a entrar comigo no universo das crianças autistas. É uma doença que compromete as crianças numa fase que elas estão desenvolvendo habilidades emocionais, habilidades de comunicação, de linguagem. Então isso prejudica muito a capacidade da criança de sociabilizar-se, a dificuldade de assimilação, compreensão de muitos fatores que estão ao seu redor, né? Então é uma doença que compromete muito a parte sensorial da criança, que é essa capacidade de ouvir, de falar. Então nós sempre falamos assim que o autista às vezes ele tem uma percepção distorcida dessas informações que estão ao seu redor. E ao interpretar isso de uma forma muitas vezes distorcida, ele começa a desenvolver padrões próprios de comportamento, insistência em determinadas rotinas, insistência em determinados comportamentos. Eles podem ver mais detalhes do que ver o todo. Eles podem, aquilo que para você pode ser um ruído, para eles pode ser um barulho intenso. Aquilo que para você pode ser um sabor agradável, para ele pode ser um sabor intenso. Então, assim, as percepções que eles têm do mundo são distorcidas. As causas são incertas. O transtorno não tem cura, mas pode ser trabalhado, reabilitado, modificado e tratado para que o paciente se adeque cada vez mais ao convívio social. Mas depois de um diagnóstico como esse, quem então foi preparado para ensinar é o que mais acaba aprendendo. Os pais se tornam alunos, precisam ocupar um novo espaço, lidar com inconstâncias, comportamentos imprevisíveis. Aprendem a enxergar o mundo através dos olhos dos filhos. O Murilo veio com propósito. O Murilo nos ensina a cada dia a sermos pessoas melhores. O Murilo nos ensinou a vermos as diferenças com outros olhos. Nós não sabíamos até então o que era preconceito, nós não sabíamos até então o que era ver as diferenças, e ele nos ensinou a isso. Ele nos ensinou a enxergar as pessoas de uma forma pura, nos ensinou a perdoar mais, nos ensinou a ser mais tolerantes. Esse é Murilo, menino dócil, lindo e inteligente. Como muitas das crianças autistas, o novo pode gerar crises. Por isso, tento me aproximar aos poucos, com jeito para não assustar o nosso pequeno gigante. Como que ele chama? Baby Rudy. Um animal lá que... Posso ver? Aquela árvore lá, lona. Ah, já vi, verdade. Guardiã da Galáxia. Os autistas. Na família de Murilo, esses remedinhos nunca faltam. O pai do autista, ele tem uma vida diferenciada. O pai do autista não vai ao supermercado, o pai do autista faz uma expedição.
porque a qualquer momento pode ocorrer algum fato que pode desencadear toda uma situação. Então a gente sempre está apreensivo com o que pode acontecer. Então é um momento que a gente está ali no limite de será que isso vai dar certo, será que não vai dar, será que de repente não vai surgir algum problema. Fatos simples podem discorrer, sair totalmente do controle. Nós chegamos no restaurante para comer um peixe, voou comida para tudo quanto era lado, não conseguimos comer, o restaurante não conseguiu ser servido, virou um caos completo no restaurante. Então nós pegamos aquela situação, levamos para casa, treinamos a semana inteira o fato ocorrido e o que aquele ambiente significava e voltamos no domingo seguinte para poder praticar aquele fato. A gente costuma dizer que o limite dele não é o ponto final. O limite é um muro a ser ultrapassado. Um amor desafiador, que exige doação constante. Mas para os pais, o principal problema ainda é enfrentar o preconceito das pessoas. Se você for olhar o Murilo, o problema do autismo é que ele não está como algumas outras síndromes, né? Ele não está na aparência. Você olha, você não vê. Então as pessoas confundem muitas vezes como uma criança mal educada, falta de limites, porque eles têm crises, porque eles não têm a compreensão social da situação. Então, por exemplo, a gente enfrenta diariamente numa fila de mercado, por exemplo. Se a fila está muito grande, eles não têm paciência. E aí eles vão começar a ficar nervosos. Então você tem direito de ir numa fila preferencial. O problema é que você chega nessa fila preferencial, a pessoa olha e fala, mas ele não é um deficiente físico para estar aqui, né? E você tem que explicar, não, ele não pode estar aparentemente com uma deficiência física, mas ele tem autismo e ele tem direitos para isso. O pai do autista, ele está sempre no limite, né? Então, por exemplo, às vezes você chega numa situação, você tem que administrar o teu filho para com a sociedade e a sociedade para com ele. Então, às vezes você tem que tentar acalmá-lo e você tem que tentar demonstrar de alguma forma para as pessoas que aquilo ali existe um porquê daquela razão. Quando a pessoa tenta te ajudar ou pergunta, é esclarecedor, porque daí você consegue levar aquela pessoa a conhecimento. O problema é quando ela preconceitua e aí simplesmente olha e diz assim, mal educado. A sociedade não entende. Preconceito a gente encontra todo dia na fila do ônibus, no ônibus, no mercado, nas clínicas que a gente leva e o paciente do lado não entende que a criança está agitada porque ela tem autismo, não entende que na escola o professor não entende que a criança não toma água, não é porque ela não quer, é que ela não gosta, não entende, a cabeça dela não aceita o respeito, que eles não olhem e digam, essa mãe não ensina, essa mãe se desdobra em 10 para fazer. Não, eles não sabem. O autismo, ele não é bonito que nem é na novela. Ele tem crise, sabe? Ele tem crise, ele tem criança que surta, ele tem dor, ele tem choro, ele tem fome, ele tem sede. E muitas vezes eles não sabem falar, eles não sabem pedir. Se com um filho autista o preconceito já é grande, imagine com 2. Gonçalo, de 14 anos, é irmão de Gabriela, de 12. Os 2 são autistas. A mãe, Maria, encara duplo desafio junto à sociedade, principalmente quando o assunto é ter os filhos na escola. Você chega numa escola regular, não tem professor preparado para receber, os professores de apoio é complicado para você conseguir, bem complicado. Daí, a alimentação deles na escola é complicado porque eles não aceitam qualquer coisa e a prefeitura, assim, tem uma restrição muito grande nessa parte na escola. É complicado, é bem cansativo, sabe? É um desafio cansativo, a gente, que nem eu digo, não dá para fazer plano. Hoje eles estão bem, amanhã eles não estão. E você vai levando um dia de cada vez. Não tem planejamento para futuro a longo prazo. Uma sociedade melhor preparada para atender, entender e aceitar o autismo. Afinal, é mais comum do que se imagina.
No país, 1 a cada 70 crianças apresenta sintomas da doença. Aqui a gente respeita o mundo em que essas crianças autistas vivem. Atualmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 70 milhões de pessoas que têm algum tipo de autismo, dos mais leves aos mais agressivos. No Brasil, este número passa para 2 milhões. Mas olha, a gente nem sempre entende, a sociedade muitas vezes não entende o comportamento deles, que é tratado como birra ou alguma atitude mal educada. Mitos que, infelizmente, os pais e a família enfrentam diante de um problema tão sério que deve ser tratado sempre assim, com muito respeito. A prevalência do autismo é relativamente grande, ainda mais agora que nós temos esse conceito de espectro autista, né, que é um degradê, vamos dizer assim, de problemas comportamentais e de linguagem. Quer dizer, você tem crianças autistas que têm capacidade boa de linguagem e você tem crianças autistas que são muito comprometidas. Então, na hora de fazer estudos de prevalência, provavelmente você vai ter oscilações, porque as pessoas às vezes interpretam uma situação como autista e interpretam a outra como não autista, e às vezes as duas o são, né? Então, considerando esse conceito de espectro, uma prevalência aí em torno aí de 3% é uma prevalência significativa. Hoje os médicos já falam, qualquer sinal, ou seja, que sinais são esses? A questão da socialização, se essa criança brinca sozinha, se essa criança retarda para falar, já são sinais de autismo. Então a gente tem que trabalhar com esses sinais, né? Então quanto antes melhor. Teve sinais de autismo, não recuse esse diagnóstico, não tente procurar outro diagnóstico ou não aceitar. Aceite isso e corra atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, e dessas terapias. Esse é Jorginho, já deu para perceber que é apaixonado por carros, né? E tem gosto requintado, menino, viu? O preferido? Ferrari. E tem logo várias. Olha só, tio. Vem, Jorge. E você conhece? Vem aqui. Você começaste a Jorge? Dócil, carinhoso, simpático. Mas como toda criança com autismo, volta e meia tem seus momentos de crise. E aí entra o amor dessa mãe que acolhe, compreende e transforma. Eles não são muito sociáveis, eles não gostam muito de tumulto, muito barulho. Então você tem que respeitar o limite deles. Uma rotina é importante, eles gostam muito da rotina. Então você acha que você tem que chegar no limite aonde eles conseguem. E você vai sabendo lidar com eles. Quando eles querem se chegar, você chega. Quando eles não querem, você vai respeitando aonde eles querem. E assim, com essa naturalidade, é que se deve tratar as crianças autistas. Porque como eles são muito verdadeiros, eles percebem tudo aquilo que foge do natural ou dentro do que é considerado normal. Ficar assim, em meio a eles. Um sai, outro fica. Respeitar esse limite. Com certeza. É muito importante respeitar o tempo deles, o limite deles, e quando eles não estão à vontade, deixar eles irem. Olhando, você vê crianças lindas e que muitas vezes são confundidas com atitudes de mal educadas ou não se portam bem. Não, aqui estão crianças especiais que mais do que nunca merecem atenção, carinho e respeito da sociedade. O meu maior desafio, na verdade, não são nem as crianças, é a visão que a sociedade tem dos autistas, dos especiais. Porque eles, a gente consegue trabalhar. Agora, quando a criança está incluída dentro da sala de aula e vem crianças falando assim, meu pai não quer que eu brinque com fulano porque ele é especial, eu acho que esse é a nossa maior barreira. O maior sonho é que ele possa ter uma vida normal e que esses aprendizados continuem assim sendo e ele consiga viver na sociedade como qualquer outra pessoa, sendo aceito e aceitando os outros. Jorge, Gonçalo, Gabi,
3 adolescentes especiais que, mesmo tendo um mundo próprio, se socializam, aprendem e se divertem assim, juntinhos. Como é lidar com esses 3 queridos aqui, que eu tô encantada? Imagino você no dia a dia com eles. É uma delícia. Eu acho que é a parte mais gostosa da profissão, porque a cada vitória deles é uma vitória minha também, é uma vitória do profissional. A cada passo que eles avançam, a gente vibra, a gente comemora, então é como se fosse uma alegria todo dia. Então é feito de alegrias. Tento me aproximar, quero participar da brincadeira. Claro, com respeito à individualidade dos novos amiguinhos. Mas logo me senti aceita. E olha aqui, até beijo eu ganhei. Tem ônibus amanhã? Gostou? Então tá bom. Do Murilo, ganhei desenhos lindos feitos por ele e um delicioso abraço. Mas dessas 4 crianças mesmo, ganhei muita coisa. Aprendi as mais ricas lições. De que não há preconceito, maldade e nem julgamento que resista onde o amor habita. É uma mistura de alegria, de tristeza, de frustração, de superação, às vezes a gente se sente um super-herói, às vezes um inútil. É um choque de sensações o tempo todo. Mas muito especial, né? Muito, muito querido. O meu filho até 9 anos, ele não chamava a mãe nem para pedir socorro. Sabe, ele não chamava, não tinha. Então, tipo assim, hoje em dia, qualquer coisa, para eles, o que eles fazem é vitória. Com o Gonçalo, meu sonho é conversar com ele, tá? Ter um diálogo para ele, uma troca de ideias. Não que a gente não tenha, a gente tem. Mas eu saber o que ele sente, o que ele quer, ele vem a dizer, mãe, tá acontecendo isso, tá? E com ela, que ela consiga trabalhar, que ela consiga estudar, levar até aonde Deus permitiu o estudo dela, que ela consiga ser uma pessoa independente, casar, ter filhos. Você pode ter os melhores terapeutas, você pode ter os melhores médicos. É a família, é o amor e é, vamos dizer assim, todo o aparato de familiares, não só pai, mãe, como irmãos, tios, avós, que vai fazer essa criança crescer. E também um Deus maior que a gente tem, que a gente percebe a mão dele protetora ali. E eles são carinhosos, amorosos, e o que a gente gosta e o que a gente quer é que as pessoas vejam isso, né? Que eles são além da barreira da dificuldade deles, que eles são pessoas que sentem vontade de abraçar, de beijar, de participar da brincadeira. A gente, quando recebe um filho, é muito difícil. Na hora do diagnóstico, te tira o chão, mas ao mesmo tempo eles são tão especiais que você acaba muitas vezes esquecendo de lidar, que é difícil. Mas eles têm um amor, eles são assim tão carinhosos que eu acho que aí a gente esquece o dia anterior que foi difícil. Então eu acho que vale a pena você lutar por eles. É a coisa mais especial que existe. Ter um filho especial não ter explicação, porque um abraço, um beijo dele, não tenho o que dizer. Muito bem, a mãe do Jorge, a Sabrina Mugiati, que nós conhecemos na reportagem, ela desenvolve um projeto para auxiliar pessoas com autismo e os pais a vencer o preconceito e a oferecer formas de ajudar no desenvolvimento. O projeto Eu Digo X atende também crianças com a síndrome do X frágil. O espaço fica na Avenida 7 de Setembro, 5.402, 6º andar, sala 66, no Batel. Telefone de lá, 31560309. O SUS também oferece um centro de especialidades médicas que atende pessoas com autismo. É o Encantar, na Alameda Doutor Muricy 498, no centro. O telefone lá é o 3223-4114.